Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, né? Estamos bem. Mais um dia aqui, na presença do Senhor, louvando o seu nome, glorificando. Hoje eu tenho uma palavra muito linda para compartilhar com vocês sobre a minha vida, sobre o meu testemunho de vida. Um dos, né? O Senhor, ele me presenteia com muitos milagres. Para que o milagre aconteça na sua vida, na minha vida, precisa haver problemas, haver situações difíceis, né? Precisa tudo ficar ruim para depois tudo ficar bom. E hoje eu estava pensando sobre uma enfermidade, né, que eu tive, e eu quero compartilhar um pouco desse testemunho com vocês, porque eu sei que isso pode ajudar pessoas que estão enfrentando situações assim parecidas e que a Bíblia ensina que, ainda que, ou mesmo que, nada aconteça de acordo com aquilo que você espera, o Senhor, ele deve ser e será glorificado em todas as situações. Aí sim, nos sentimos tranquilos e conseguimos levar uma vida com amor, com exemplo para todos aqueles que nos cercam e pegamos nessa experiência força para continuar. Então, a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma palavra bem conhecida, tem louvores, já ouvimos muito, eu acho muito lindo, que está em Abacuque 3, 17 e 19. Então, o título da nossa mensagem de hoje é Ainda que, mesmo que nada aconteça. Vamos ver o que Abacuque tem para nos transmitir da palavra de Deus. Em Abacuque 3, 17, 19, diz assim: Mesmo não florescendo a figueira e não havendo frutos nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Amém? Ainda assim, mesmo assim, eu exultarei e me alegrarei no Senhor, pois Ele é a minha força. Amém? Essa é uma palavra que define a minha vida hoje. Depois de tantos desafios, então eu vou contar um pouquinho para vocês. Muitas pessoas me conhecem, sabem o meu testemunho. Eu vou compartilhar um deles com vocês. No decorrer dos outros vídeos, vamos trocando essas informações. Então, nós sabemos que, ainda que as coisas não saem como eu espero, como você espera, o Senhor espera de nós a gratidão e a aceitação. Há uns dias atrás eu vi um vídeo, Jesus conversando com um cego, e ele falava: eu sei que o Senhor pode me curar. E o Senhor falou: posso sim. Se eu curar você agora, você será só mais um dos milhares que já foram curados. Mas se eu deixar você assim, e você mesmo assim, mesmo que não aconteça isso, você ainda glorificar o meu nome, poucos serão escolhidos para fazerem isso. E isso mexeu muito comigo, porque nós acabamos nos conformando, né? Nos acomodando em determinadas situações, mas vem a reclamação, vem a murmuração. E assim, quando aceitamos, né, aquilo que o Senhor permitiu que chegasse até nós, é algo que vai muito mais além, né? Questionei muitas vezes ao Senhor, né? Se eu fosse curada naquele momento que eu comecei a orar, quando eu conheci Jesus, eu seria só mais uma, né? Eu teria um testemunho bonito, né, de tantas lutas, mas não aconteceu. Esse milagre não aconteceu na minha vida. Então eu convivo com essa deficiência
há 57 anos. 57 anos lutando com uma doença que me alcançou quando eu tinha 6 anos de idade. Hoje eu tenho 63. Eu fui diagnosticada com toxoplasmose. Na época, nem os médicos sabiam direito o que eu tinha. Aquele parasita estava na minha vista e, né, comendo tudo que dava para fazer, era uma coisa imparável. E ninguém, nem os médicos, os oftalmos, não sabiam direito, porque isso já estava muito avançado. Porque eu só fui descobrir quando eu entrei na escola, que a minha sorte foi que eu fui para um colégio de freiras e um cuidado lá era bem maior do que uma escola pública, como é muitas vezes até hoje. E foi percebido que eu não enxergava direito, e foram chamados meus pais, e aí começou a nossa corrida contra o tempo. E eu acabei descobrindo, né, meus pais acabaram descobrindo que eu tinha em Campinas, no Instituto Penido Bornier, que descobriram, eu morava em São Paulo, que eu tinha uma toxoplasmose, um parasita estava muito avançado, e começamos essa corrida, né? Antibióticos, exames de sangue, fazendo teste, dilatando vista. Por 6 anos eu tomei antibiótico, fiz o acompanhamento e não tinha como reverter a situação. Os médicos declararam que o que havia perdido e não tinha o que fazer e não tem até hoje. E eu fiquei com 30% de visão. 30% da minha visão, 70% da minha visão foi tomada pelo parasita da toxoplasmose. E começou essa dificuldade, né? Eu brincava, eu tive uma adolescência normal, eu tive vários problemas de saúde por conta de tantos antibióticos, tive choque anafilático, fiquei 3 meses internada, foram muitos milagres. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje é a minha deficiência visual, que eu me formei, fui professora muitos anos, eu me formei professora, eu fiz 2 concursos públicos com lupa, a lupa de régua, aquela lupinha que fica no cantinho das réguas de antigamente, porque na época eu tinha muito medo de medos pequenos da infância, de dormir no escuro, porque eu escutei muitas e muitas vezes: a sua filha vai ficar cega, não tem o que fazer, a gente não consegue combater. E eu fechava os olhos, eu achava que eu já estava cega. E eu tinha muito medo, e era uma insegurança. E os anos foram passando, eu fiz os concursos, eu trabalhei, eu não podia engravidar por conta de tantas coisas que tinham acontecido no meu coração devido a todo esse tratamento, atraso no nascimento, enfim. Tive gêmeas, parto normal, os médicos não acreditavam, e os milagres foram acontecendo na minha vida. Até que eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus com 39 anos. Hoje eu tenho 63. Há 24 anos que eu perdi esse medo, perdi essa insegurança. Eu só parei de dar aulas, eu alfabetizei criança a vida toda. Eu só parei de dar aulas porque a internet surgiu, e aí o processo todo, né, da escola mudou e eu não consegui acompanhar. Eu já não tomava ônibus, eu nunca dirigia, eu nunca pude tirar uma carta de motorista, eu nunca consegui ir num banco sozinha, eu nunca consegui ver o valor de uma conta, eu sempre precisei de lupa, né? São as famosas mosquinhas que eu enxergo. E agora, com a minha idade, já veio a velhice da visão, né? Que é mais ou menos normal, a presbiopia, né? Que falam que é a vista cansada. Então, a minha já é um cansaço além, porque foi muito esforço. Mas isso nunca me parou, mesmo antes de eu conhecer Jesus. Só que antes de eu conhecer Jesus, gente, era tão
era tão temeroso, isso eu morria de medo de eu procurar um emprego. Eu achava que o concurso me daria mais segurança, então eu me esforcei muito e passei. Trabalhei muitos anos como concursada, mas eu ficava preocupada em procurar um emprego e eu não conseguia preencher uma ficha de entrevista. Então, essa insegurança, quando eu fazia algum curso, eu prestava atenção, eu fazia as anotações assim como dava, mas quando eu tinha aquelas leituras compartilhadas ou algo parecido, eu saía da roda, eu saía do local, né, fingia que ia tomar uma água, alguma coisa para passar a minha vez, porque eu não tinha coragem de enfrentar isso, eu falar, viu, eu não enxergo, porque as poucas vezes que eu enfrentei e falei, não enxergo, as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, por que você não usa óculos? Aí, às vezes, eu explicava e aquela situação voltava na minha mente e não era nada bom. Mas, lógico, as pessoas não entendiam, né, o porquê que aquilo acontecia. Ou então, o que eu mais escuto hoje é assim, nem parece. Então, nossa, isso mexeu muito comigo e eu queria aproveitar a internet de uma maneira saudável, de uma maneira que não me assustasse tanto como me assustou quando ela entrou em 2011, 2012 nas escolas, que tudo virou e-mail, tudo tinha que ser por e-mail, tudo tinha que ser, né, informatizado. E aí eu precisei sair, porque eu não conseguia acompanhar. Então, essa é uma parte do meu testemunho. E eu faço crochê. Eu faço crochê desde os meus 12 anos. E eu sou canhota. Tudo eu faço com a mão esquerda. Esse é um outro testemunho para um outro vídeo. E eu aprendi a fazer crochê vendo a minha avó fazer. E ela fazia com a mão direita. E a única coisa que eu faço hoje na minha vida com a mão direita é o crochê. E eu faço coisas que nem eu acredito que eu consegui fazer sem enxergar. E as pessoas falam, não é possível, você fez isso e você não enxerga. Eu tenho 30%, eu não sou cega, mas eu não consigo ler, eu não consigo a Bíblia, mesmo eu preciso da lupa, mas o Senhor, Ele me deu uma visão espiritual do porquê, né? Mesmo que eu não cure você, mas eu vou usar você como testemunho, porque muitas pessoas que passam pelo que você passou, durante toda a sua vida, estariam hoje reclamando, amaldiçoando a Deus, questionando, perguntando por quê. E o mais difícil nessa vida hoje é você falar para as pessoas que Deus te ama, sendo que você muitas vezes não sentiu esse amor da maneira que você esperava. Eu questionei muito ao Senhor. Quando eu o conheci, eu tinha 39 anos, uma grande amiga minha até hoje, ela era minha diretora na escola que eu trabalhava, ela falou, vou te apresentar uma pessoa hoje. E eu estava num momento muito difícil da minha vida. E ela me apresentou Jesus. E Jesus, para mim, naquele momento, foi a salvação. Eu falei, agora sim eu vou ser curada. Os médicos não conseguiram, mas o médico dos médicos vai me curar. E eu comecei a orar pela cura. Eu falei, Senhor, o Senhor curou tantos cegos, estou aprendendo aqui na tua palavra. O Senhor curou cegos de nascença, o Senhor curou cegos que ficaram cegos depois. Eu quero voltar a ter uma visão normal para eu poder tirar uma carta de motorista, para eu poder fazer tantas coisas, tomar um ônibus. E o Senhor falou não. E aquilo foi, eu orava e o Senhor falava não, e eu orava e o Senhor falava não. Até que eu entendi, o Senhor falou para mim, eu não vou curar você, eu vou usar você com essa sua deficiência. O resto da sua vida eu cuido. Essa parte você vai conviver com ela e você vai me glorificar. E isso não é uma coisa que foi imposta, é uma coisa que brotou no meu coração. Então hoje eu tenho isso para falar para vocês. Mesmo que aquilo que vocês têm orado não aconteça,
não desanimem, não parem de agradecer e de glorificar o nome do Senhor, mesmo assim, mesmo que a palavra de Deus ela tem nessa passagem várias maneiras, né, de serem escritas. Tem uma que fala todavia, portanto, todas elas têm o mesmo significado. Mesmo que nada mude na sua vida, mesmo que você continue com esse problema, busque ao Senhor. Senhor, como o Senhor pode me usar, né? Com isso, o Senhor, ele me faz enxergar coisas que pessoas com 100% de visão não enxergam. O Senhor me ajuda a usar a internet de uma maneira que hoje não me assusta mais. Porque quando veio essa obrigação da internet para ficar tudo mais rápido, quando eu dava aula, eu usava um caderno, fazia com a minha letra grande, preparava a minha aula, sempre me dediquei muito a isso. Mas depois eu precisava mandar tudo por e-mail para a escola. Então, eu falei, essa internet veio para me destruir. E por um certo tempo eu fiquei mesmo sem saber muito o que fazer. E o Senhor tem me sustentado até hoje. Eu exonerei meus cargos, os 2 concursos, porque eu poderia ter a opção de ficar 2 anos afastada, depois voltar, ser remanejada, ir para uma outra área da escola, isso tudo eu tinha laudos médicos, mas eu optei por parar, porque eu falei, em todas essas áreas, dentro da escola, eu vou precisar mexer no computador, e eu não vou conseguir. Mas em nenhum momento eu questionei ao Senhor por que aquilo estava acontecendo, mesmo porque eu já sabia que eu ia glorificar o nome dele, mesmo que a figueira não florescesse, mesmo que não houvesse uvas na vide, mesmo que não houvesse bois no curral. Quando a palavra do Senhor usa todos esses exemplos, as pessoas pensam, muitas pessoas não conseguem transportar tudo isso, todo esse ensinamento para a vida real, para o dia a dia. Então, é mesmo que, né, não tenha comida no seu armário, mesmo que não tenha saldo na sua conta, mesmo que não tenha esperança de uma promoção no seu trabalho, mesmo que o seu casamento esteja destruído, mesmo que o seu filho esteja nas drogas, não importa, mesmo que glorifique o nome do Senhor, porque Ele sabe aquilo que pode e aquilo que não, você não aguenta. Você não aguenta, você não suportaria. O Senhor, Ele sabe. Então, por isso que Ele fala, são poucos os escolhidos. Muitos são chamados a viver o milagre, a viver o amor de Deus. Muitos. Já falamos esses dias sobre as ovelhas no aprisco. Muitas ovelhas ainda não fazem parte. As que fazem parte desse rebanho onde Jesus é o pastor, são aquelas que foram escolhidas para viver em meio a dificuldades e mesmo que nada mude, elas ainda glorificam o nome do Senhor e falam do seu amor. Então, meus amores, o que eu tenho para dizer é isso hoje. Eu convivo com essa deficiência há 57 anos. Eu conheci Jesus quando eu tinha 39 anos e de lá para cá muita coisa mudou na maneira como eu encaro tudo na minha vida. Ainda que, e mesmo que hoje faz parte da minha vida. Nesses 24 anos eu caminho ao lado de Jesus. Vivo muitos milagres. E o que mais ouço das pessoas que eu já comentei com vocês é isso. Você não enxerga? Não parece. Como você consegue? Às vezes eu explico e às vezes eu mostro. Eu acho que o mais importante de um testemunho é você mostrar como você vive, como você reage diante às situações. Mas hoje eu entendo e glorifico o nome do Senhor, mesmo na deficiência, mesmo na dificuldade. O Senhor me preservou com vida. E eu tenho a visão do Espírito Santo. É Ele quem me dá. Eu sou formada e antes de conhecer a Jesus, eu tinha vergonha de dizer o que eu realmente, como eu realmente era. Hoje eu enfrento inúmeros desafios, mas mesmo que, ainda que, sei que não estou sozinha e entendo o propósito de eu não ter sido
curada. Amém? Então é isso que eu quero dizer para vocês hoje. A maneira como Deus trabalha, a maneira como Deus salva. Quando eu perdi meu pai para o câncer, há 3 anos, eu clamei muito ao Senhor. Meu pai era católico, italiano, odiava evangélico, pastores, e a maneira como ele se converteu foi maravilhosa. Eu já conhecia Jesus, falei muitas vezes para ele, ele não aceitava. Outro dia vou contar esse testemunho que é muito forte. Ele mesmo morreu dando esse testemunho em todos os lugares por onde ele foi. E eu clamei muito ao Senhor. Meu pai cria muito nessa cura. E meu pai morreu. E eu questionei. Naquele momento da morte, eu falei: Senhor, eu achei que o Senhor ia curar, mas eu entendo. Eu achei que o Senhor ia salvar meu pai. E Jesus falou ao meu coração: quem disse que eu não salvei? E é verdade, quando eu paro para pensar, eu falo: quem disse, né? Quem somos nós para questionar aquilo que o Senhor faz? O Senhor salvou meu pai. E eu sei que hoje meu pai está na glória com Jesus. Então, isso acalma o meu coração, porque Jesus ele age de inúmeras maneiras. Então, precisamos confiar, não reclamar, não murmurar, não acharmos que somos as vítimas da sociedade, porque não somos. Aquele que caminha lado a lado com Jesus sempre será vencedor, sempre sairá vitorioso. Não importa, eu não enxergo, mas eu vejo. Isso é muito assustador para mim, porque eu caminho, eu saio, eu faço, eu mudo, eu trabalho e eu faço crochê e eu não tenho a visão 100%, mas eu tenho 100% de confiança naquele que me criou, naquele que permitiu que isso acontecesse na minha vida e naquele que me sustenta até hoje. Amém? Então, agora nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer. Primeiro pela minha vida, por tudo que sou, que tenho, que ainda terei que caminhar nessa terra. Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor colocou no meu coração a certeza de que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que nada aconteça na minha vida, Senhor, o Senhor está guiando os meus passos. E sempre por um caminho bom, sempre a pastos verdejantes, águas tranquilas. O Senhor é aquele que coloca a paz em meio ao caos. Em nome de Jesus, só tenho a te agradecer, ó Pai. Toma a minha vida, as minhas deficiências, as minhas habilidades, os meus talentos, tudo que o Senhor colocou em mim. Toma nas tuas mãos, Senhor. Que deles procedam, Senhor, os recursos necessários para que eu me mantenha firme nesta vida, Senhor. Senhor, toma minha família, os meus amigos, meus irmãos, todos aqueles, Senhor, que hoje enfrentam deficiências, dificuldades, enfermidades, adversidades em geral, Senhor. Que eles entendam que tudo que nos acomete é para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nosso muito obrigada. Amém.